Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica, eu sou a âncora desse podcast, tenho vários outros projetos educacionais para desenvolver os profissionais de RH para que vocês possam se capacitar para uma economia digital. Eu, obviamente, falo também para empreendedores, lideranças e hoje, inclusive, eu tenho o prazer de falar com um líder, com um empreendedor que vai trazer vários insights aqui para a gente. Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigada aí pela sua participação, pelo seu tempo. Conta um pouquinho da sua história, sobre você. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, inclusive por estar aqui contigo e por poder também compartilhar um pouco da minha história, né? Eu sou o General Manager Brasil da Swile. A Swile, ela é uma empresa de origem na França, especializada em gestão de benefícios. Somos pioneiros, inclusive, em gestão de benefícios flexíveis. Estamos no Brasil aqui há pouco tempo, há menos de um ano. Assumi recentemente a liderança, inclusive, da empresa aqui no Brasil. Mas quem é o Júlio, né? Eu sou um executivo com mais de 40 anos no mundo corporativo. Então, eu tenho experiência em grandes empresas, instituições financeiras. Trabalhei em adquirência, trabalhei em empresa de gestão de benefícios, gestão de shopping centers. Sou mato-grossense, apesar de sotaque baiano. Mas é que eu sou neto de baiano. Morei muito tempo na Bahia. Minha esposa é baiana, sou casado com uma baiana. Tenho 3 filhos. Sou lá de Torixoréu, de Mato Grosso, uma cidade com 4.200 habitantes. Me orgulho muito de ter nascido, ter crescido lá. Passei a minha adolescência lá na cidade. Sou graduado em administração. Eu fiz meu primeiro MBA em gestão estratégica de pessoas, até porque, mesmo trabalhando e com uma experiência vasta na área comercial, eu queria entender um pouco mais de gestão de gente. Há alguns anos atrás eu fiz na FGV esse primeiro MBA, depois eu fiz um outro MBA pleno, também pela FGV em convênio com a Ohio University. Depois eu fiz um CEO da GV, até para poder já me capacitar para um momento como esse que eu estou vivendo agora. Fiz também um programa de gestão avançado da Dom Cabral, em convênio com o INSEAD na França. Parece que tinha a ver alguma coisa a França cruzando o meu caminho, Destino. né? Destino, eu tenho quase certeza disso, né? Ou melhor, tenho certeza, estou certo disso. E recentemente eu passei por um curso de formação de conselheiros do IBGC. Esse é um pouco do Júlio. Rodei o Brasil inteiro, comecei a minha carreira lá em Mato Grosso, em um banco, depois eu fui para Goiânia, de Goiânia fui para o interior da Bahia, morei em Salvador, de Salvador eu fui para Manaus, responsável por 4 estados na região norte, voltei para Bahia, morei em BH também, meu primeiro MBA, inclusive... Pode falar que foi o melhor lugar que você gostou, não tenha dúvida, eu adoro BH. E de lá vim para São Paulo, onde eu estou há mais de 17 anos já, aqui nessa terra, muito feliz, onde eu consolidei, inclusive, a minha carreira. Esse é um pouco do Júlio, gosto de trabalhar com pessoas, adoro gente. Eu acho que é por isso, inclusive, que o meu primeiro MBA foi Gestão Estratégica de Pessoas. E de lá para cá eu não parei. Muito bom, Júlio. Obrigada. Pessoal, vocês vão perceber que no RH Cast, né, a gente vai trazer diversas pessoas que não são somente de RH, né, que não trabalham essencialmente dentro de estruturas de RH, com processos de RH, mas lideranças, empreendedores, empreendedoras, pessoas da área de negócio, né? A gente vai trazer alguns consultores aqui também, exatamente para a gente ter uma visão muito mais ampla. Eu vivo dizendo, Júlio, que para a gente conseguir ser um bom profissional de RH, a gente tem que olhar para todos os lados, a gente tem que ter um olhar 360 e não só estudar sobre RH, pensar sobre RH e falar com pessoas de RH, né? Então, acho que esse papo aqui é super importante, que é uma visão direta de um líder, de um empreendedor sobre a área de gente. E quando a gente conversou, você falou muito sobre pessoas o tempo inteiro, né? No seu discurso, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que era, Jéssica, lidar com pessoas é extremamente desafiador, porque ela interage, né? Ela traz ali diversas situações, diversos cenários e diversas emoções, né? E aí, quando você fala de emoções, me chamou muita atenção, porque normalmente é algo que uma liderança não considera dentro do contexto corporativo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que o líder que não considera emoções no contexto corporativo, ele está fadado ao insucesso. Eu acho que a gente vive um momento diferente, onde as emoções estão à flor da pele. Nos últimos 2 anos, inclusive, com a pandemia, com o isolamento, as pessoas estiveram meio que cercadas de medo, né? Medo de perder emprego, medo de morte, medo da doença, até porque a gente conviveu um bocado com isso aí, com todas essas situações, tá? E eu entendo que o líder tem que ser totalmente empático. Ele tem que procurar entender de gente, entender os sentimentos, sabe, captar, inclusive, as emoções das pessoas, para que ele possa, inclusive, definir algumas ações voltadas ao bem-estar. E falando em bem-estar, me remete de novo a Swile,
porque é uma empresa que a gente tem um lema que é Let's Smile at Work. Assim, a gente acredita muito na felicidade do trabalho. Tá? E o líder, para mim, o líder empático é o líder que tem que buscar, inclusive, fazer ações que possam convergir para a felicidade. Porque pessoas felizes, elas inclusive trabalham mais, elas produzem mais, tá? E elas se realizam como pessoas e como profissionais também. Né? E você acha que vai ser um desafio ainda maior pós-pandemia, essas questões das emoções? Porque isso aí, até contar um caso rapidinho, quando eu era RH, há alguns anos atrás, eu conversei com uma liderança, com uma líder mulher, e ela falou assim, Jéssica, não entendo por que eu tenho que ficar perguntando como é que meu funcionário está. Uma coisa é a questão pessoal, outra coisa é a questão profissional. São coisas diferentes. A liderança ela tem muita resistência com relação a isso, sempre teve, né? E as pessoas sempre demandaram misturar isso, porque não tem como você desligar uma chave quando você entra no trabalho, por exemplo, em função dos problemas que você tem. Só que agora, pós-pandemia, as pessoas estão muito mais sensíveis, né? Que eu acho que é uma questão que você trouxe também. Elas estão muito mais sensíveis às questões emocionais, né? Você acha que a liderança está preparada para isso? Não, a liderança não está preparada para isso, mas eu entendo que está se preparando para isso. Quando você fala em consulta às pessoas, na Swile nós temos o Pulse mensal. A gente quer saber como as pessoas estão, como elas estão se sentindo. Elas nos mandam, inclusive, alguns insights. Elas contribuem com insights para que nós possamos não só dar retorno para elas, mas também direcionar algumas ações. Eu faço questão de, no Pulse mensal, de retornar por escrito, tá, para todas as observações que as pessoas mandam. Eu faço questão de conversar com as pessoas. Nós temos na Swile, toda segunda-feira, o que a gente chama de Swile Talks. A gente dedica 1 hora para repassar as novidades para as pessoas, mas também para ouvir as pessoas. É uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de apresentar os novos integrantes do time. É uma oportunidade que a gente tem de celebrar os aniversários e de celebrar, inclusive, conquistas. Eu acho que isso gera muita proximidade. E a questão de captar emoções, de captar, inclusive, sensações das pessoas, eu acho que isso é muito de cultura. E cabe, inclusive, ao líder dar o direcionamento e conduzir para que os liderados e os líderes de líderes, eles também estejam totalmente absorvidos desse tipo de ação, tá? Que eu acho que faz muito bem para todos. Muito bom. Quando a gente conversou também, você falou assim, Jéssica, tem a questão ali de engajamento, de produtividade, outras questões, além da emoção também, que envolve ali o dia a dia do time, né? E eu falei, poxa, como é que você acha que a liderança ela pode dar conta de tantas questões humanas no meio de uma chuva de questões operacionais? E aí, quando a gente estava conversando aqui antes da gravação, estava contando para ele que eu vou gravar essa semana num lugar sobre off-board, né, demissão humanizada. Ele falou assim, olha, lá na Swile eu faço entrevista com todo mundo que sai. Eu falei, caramba, como é que você tem tempo para isso, né? Então, acho que é um pouco dessa dica que eu quero trazer para quem está nos ouvindo, né? Como é que a liderança pode ter tempo para fazer gestão e operação ao mesmo tempo? Eu acho que é tudo uma questão de disciplina. E tudo uma questão de foco. E de se importar também, né? E de se importar, e de foco. Porque eu acho que, assim, a partir do momento que você tem foco nas pessoas, tá, é importante que o líder, inclusive, quando você falar na questão do offboarding, por isso, inclusive, que eu faço questão de entrevistar, eu quero entender efetivamente o que está acontecendo, o que leva a pessoa, inclusive, a deixar a empresa. Tá? Porque, na realidade, a gente procura atrair, tá? Mas nós temos várias outras ações voltadas também para a retenção de talentos. E eu acho que, quando eu falo em disciplina, a gente tem que saber equilibrar. Tá? Nós vamos lidar com processos, nós vamos lidar com problemas operacionais em qualquer empresa. A gente vive um momento, inclusive, que a tecnologia fala muito mais alto. Tá? A gente vive um momento em uma demanda muito grande de tecnologia. As pessoas, as empresas necessitam, inclusive, desenvolver mais serviços voltados à facilidade. No nosso caso, inclusive, a gente procura levar facilidades para o RH. A gente quer tornar a vida do gestor de RH mais simples, mas também fazer com que isso reverbere no dia a dia, na utilização do nosso produto pelo usuário final, que é o colaborador. Entendi, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a posição da liderança, né? Você falou sobre a questão do excesso de brilho, né? Assim, que às vezes essa cadeira da liderança, as pessoas supervalorizam ela, né? Como algo que vai ali, de alguma maneira, vamos dizer assim, aumentar a questão do ego, mas exige maior responsabilidade também, né? De novo, eu volto à questão cultural. Né? Eu acho que vale muito a forma como as empresas e como os líderes direcionam as ações. Tá? Eu não acredito na conjugação do verbo na primeira pessoa.
Eu acho que o bom líder é aquele que conjuga o verbo na terceira pessoa. Somos nós fazemos, e ele tem que também atribuir o brilho ao time. Atribuir, inclusive, os bons resultados ao time. Eu acho que esse para mim, é um líder diferenciado. A gente vive um momento completamente diferente no mundo da gestão, onde comando e controle estão totalmente ultrapassados, e eu acho que a gestão, a liderança, ela tem que ter uma gestão totalmente participativa, porque senão ele está também fadado a insucesso. Como que você, como liderança, se desenvolveu ao longo da sua trajetória, assim? Você acha que você foi errando, acertando, errando e acertando, né? Ou você procurou se desenvolver academicamente, né? Além dos MBAs que você fez, enfim. Acho que as duas coisas, né? Até porque, na realidade, a gente tem que levar para a vida alguns aprendizados. Eu não digo erro, mas eu digo aprendizado, né? Porque a gente não acerta sempre, né? Em alguns momentos, a gente, inclusive, às vezes não acerta na escolha de profissionais para trabalhar conosco no time. E eu acho que a gente tem que fazer do limão limonada. Tem que tirar disso alguns aprendizados e levar isso, inclusive, para a vida corporativa, no dia a dia. Você fala em mundo acadêmico, eu acredito muito na formação. Eu acredito muito, inclusive, em programas de desenvolvimento. Eu acho que as organizações que se preocupam em desenvolver funcionários, ela desenvolve funcionário para a vida. Ela não desenvolve funcionário necessariamente para a organização, mas ela também tira proveito do bom desenvolvimento do colaborador. Eu acho que isso faz todo sentido, e eu sou um eterno estudioso. Eu falei que o meu primeiro MBA foi em gestão estratégica de pessoas, porque eu queria entender mais um pouco a respeito de processos de gestão, porque na minha graduação eu fiz 3 semestres de psicologia. Eu fiz primeiro psicologia, depois psicologia do consumidor, e eu me encantei com a disciplina. Eu falei, caramba, eu acho que é interessante que a gente entenda mais processos, entenda mais as pessoas, entenda mais das emoções das pessoas para poder saber lidar com isso no dia a dia. É isso aí. E eu acho que, assim, a gente está falando muito aqui para RH também, né, Júlio? Principalmente, na verdade. E a gente precisa muito entender o nosso papel como RH no desenvolvimento dessas lideranças. Porque, normalmente, né, imagino que você já foi líder várias vezes aí na sua jornada, às vezes você é colocado naquela cadeira muito abruptamente, né? Pelo menos grande parte das pessoas, pelo menos a sua primeira vez foi assim, né? Coloca abruptamente porque você tem uma capacidade técnica que se destaca, né? Não se testa habilidade de gestão, coloca aquela pessoa naquela cadeira, dá a ela um poder, um salário maior, como se isso fosse um evento, né, na carreira dela, e não fala das responsabilidades, não ajuda em desenvolvimento, não ensina aquela pessoa a, de fato, ser liderança, né? Então, acho que o RH ele pode apoiar muito por essa jornada também, né? E olha, eu vou te falar, você está falando em RH apoiando, o nosso RH, o RH da Soares está me apoiando bastante. Nós já temos programados alguns team buildings de liderança e estamos, inclusive, montando todo um programa de capacitação de liderança. Porque eu acredito que o líder bem formado, o líder bem desenvolvido, ele consegue, inclusive, conduzir melhor os trabalhos no dia a dia e conduzir melhor o time. A gente fala muito em feedback, em gestão one-on-one. Eu acho que faz todo sentido. E na Swile a gente faz isso também. A gente pratica mensalmente. Mensalmente a gente tem, inclusive, os encontros one-on-one, onde a gente reporta para os liderados os pontos de destaque dele, mas a gente também fala bastante de ponto de desenvolvimento. E juntos a gente consegue construir, inclusive, ou acompanhar um plano de desenvolvimento individual. Você falou comigo sobre a questão da diferença do líder servidor e do líder facilitador, né? Qual que é a sua percepção sobre isso? Sobre essa diferença? Eu acho que hoje não tem nem diferença, né? Líder servidor, por incrível que pareça, é o título de um livro que eu li há uns 15 anos atrás. É um conceito antigo também, né? É um conceito, já estudei muito sobre isso. Perfeito. Mas a gente vive num momento de líder facilitador. O líder facilitador é aquele que está para apoiar, está para ajudar, está para auxiliar na condução de processos, na condução, inclusive, de negócios. O próprio nome já diz, né? Ele é facilitador. Né? E olha, falar em facilitador me lembra, inclusive, do nosso benefício, que a gente chama de... O benefício lembra difícil. Tá? E a gente na Swile diz o seguinte, na Swile a gente tem o benefácio. Porque o benefácio lembra que é fácil de utilização, fácil de condução e fácil, inclusive, gestão pelo RH. Muito bom. Essa questão do líder servidor e líder facilitador me lembra uma prática, na verdade, uma ação que eu aprendi há alguns anos atrás e eu pratiquei ele muito na época que a gente tinha times presenciais,
que era o seguinte: a liderança, quando ela vai escolher qual que é a prioridade dela do dia, né, o que ela vai fazer naquele dia, ela precisa escolher por aquilo que vai dar vazão no time dela. Porque pensa bem, se você tem uma atividade onde você coloca aqui, né, você senta aqui e vai fazer a sua direção, a sua operação, uma responsabilidade de liderança, você tem um impacto muito reduzido, né? A sua cadeira ali desenvolvendo e produzindo. Se você senta ali na frente de um time, tem 3, 4, 5, 15 pessoas, entende o que você pode fazer para liberar a vida dessas pessoas naquele dia, você tem, às vezes ali se atrasa um pouquinho o seu trabalho de uma pessoa, mas você facilita e dá fluidez para 15 pessoas, né? Então, acho que quando você fala facilitador, me lembra muito isso, né? Uma liderança que está ali para poder fazer com que os outros consigam ter fluidez no seu trabalho. E a primeira pergunta que eu fazia nessa época era até um teste, sabe? Primeira pergunta, eu chegava, pessoal, tem alguma coisa que eu posso fazer que vocês não conseguem fazer hoje? Do tipo assim, precisava falar com uma pessoa que não está me atendendo, precisava resolver uma burocracia que tem alguém travando. E aí a gente, com o nosso poder de liderança, a gente consegue intervir e fazer essa intervenção, né? Então, acho que o facilitador, ele tem um pouco dessa visão, assim, né? De fazer com que o time flua e que ele chegue onde ele precisa chegar, né? Com toda certeza. Isso me remete, inclusive, ao meu líder da França. Nós temos reuniões semanais e todas as semanas após as reuniões, são reuniões de 40 minutos, todas as semanas após, no final da reunião, ele fecha a reunião me perguntando o seguinte: como eu posso te ajudar? Eu acho que isso é legal. E aí, quando eu falo para você que eu tenho reuniões semanais com ele, eu também tenho as weeklies, tá? Com os meus líderes. Semanalmente eu me reúno com todos eles e eu faço questão, inclusive, de repetir essa mesma pergunta. Porque eu acho que é uma maneira de você se colocar à disposição e deles perceberem que você está realmente para ajudá-los, para facilitar todos os processos. E quando eu falo em facilitar, eu acho que é interessante que você consiga ouvir. Uma boca, 2 ouvidos, tá? E está aqui justamente para ouvir as dores do campo. E quando eu falo campo, não necessariamente área comercial. Quando eu falo campo, eu remeto a todas as áreas da companhia, da organização. Tá? É interessante que você capte, inclusive, o que está acontecendo na área. Quais os problemas que eles estão enfrentando, quais as dores, tá? Para que a gente possa, inclusive, atuar nas dores, para que isso minimize ou mitigue efetivamente e a gente consiga, inclusive, ser muito mais produtivo, tá? E, consequentemente, muito mais feliz, né? Fazendo uma amarração com o que a gente falou no começo, né, de sentimento, emoção e etc., a gente está falando muito sobre ambiente seguro, né, o papel da liderança em promover ambientes mais seguros. Como que você acha que a liderança ela pode fazer isso hoje? Segurança psicológica está muito discutida, está muito em alta aqui atualmente, né? Eu acho que em função até de tudo que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, né? Os líderes devem criar um ambiente que seja seguro. Eles devem dar liberdade. Segurança psicológica nada mais é do que dar liberdade às pessoas para serem o que elas são, tá? Para que elas possam se expressar, para que elas possam contribuir, inclusive, com ideias. Que elas possam dizer que não conseguem contribuir. Podem errar também, tá? E, inclusive, ser aceitas no ambiente de trabalho. Eu acho que a partir do momento em que você cria um ambiente como esse, tá? Você passa muito mais segurança para as pessoas, para que elas serem efetivamente quem elas são. E elas sentem, inclusive, parte integrante do processo. E sabem que elas podem falar, que elas podem questionar e que elas podem também contribuir. E que são ouvidas, né? E esse é um grande desafio, né? Assim, eu acho que é igual a gente estava falando mais cedo. A liderança ela não está preparada para isso, né? Porque ela tem ali a sua própria direção, o seu próprio jeito de fazer muitas vezes. Ela não está preparada para entender que a vida pessoal e a vida profissional elas se misturam com toda tranquilidade, né? Ela não está preparada para entender alguns diagnósticos, alguns sintomas de algumas doenças mentais e emocionais que a gente tem. Inclusive, recentemente eu lancei um curso que fala de tendências para 2022. E eu falo, olha, tem muita gente falando que segurança psicológica é uma tendência para 2022, mas eu dou alguns passos atrás. A gente está aprendendo o que é segurança psicológica. Então, não adianta ter a expectativa de que a gente vai ter, por exemplo, grandes cases de segurança psicológica aqui no Brasil que nós não teremos. A gente ainda está engateando e aprendendo o que é, para então saber como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Você fala Brasil, eu digo mundo, né? Mundo, na realidade. A gente vive um momento diferente, um momento altamente desafiador. Eu acho que cabe à liderança, cabe aos líderes, inclusive, direcionarem algumas ações voltadas para a segurança. E eu acho que a gente faz isso através do exemplo, tá? Sabendo conviver, inclusive, num ambiente totalmente diverso. Muito bom.
Para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de conhecer as expectativas, as ambições e os sonhos das pessoas, né? Eu lembro que há um tempo atrás, eu sempre fui de criar novas linhas de raciocínio. Eu lembro que eu estava em algum lugar, não lembro, eu criei alguma coisa chamada sobre gestão de sonhos, gestão por sonhos. Eu falava, gente, se você não souber onde é que as pessoas do seu time elas querem chegar, o que elas querem aprender, o que elas querem ganhar, o que elas querem conquistar, como é que você vai fazer com que elas queiram estar do seu lado todos os dias? Né? Então, assim, eu acho que se a gente não souber isso, a gente acaba patinando quando a gente fala de motivação e engajamento, porque não tem uma receita pronta, né? De novo, proximidade e proximidade. Eu acho que, assim, empatia ela é fundamental. Tá? Você deve sempre se colocar no lugar do outro. Quando você fala, inclusive, em querer saber o aspiracional das pessoas, eu acho que esse é o papel do líder, inclusive. Ele tem que entender, antes de mais nada, como elas estão se sentindo. Como eu te disse, no nosso Soil Talks aí, que a gente faz semanalmente, a gente busca, inclusive, captar esse tipo de insights aí, nos pulses mensais também. Agora, é claro que no one-on-one é muito mais interessante e é um momento, eu acho que é um momento importante para que você possa saber, você fala em sonhos, saber qual é o sonho ou qual é o aspiracional do colaborador, para que você possa, a partir daí, também definir algumas formas de ajudá-lo no atingimento dos seus objetivos ou na conquista do seu sonho, né? Até porque, na realidade, quando um colaborador seu conquista algo que você ajudou em todo o processo, isso é muito gratificante. Quem não gosta, inclusive, de ver as pessoas felizes e mais ainda, de ver as pessoas felizes porque ajudou as pessoas a serem felizes. Isso para mim é fundamental. Você bota a cabeça no travesseiro mais do que tranquilo, tá? E com a sensação de realização por ter ajudado as pessoas, por ter, inclusive, contribuído para a felicidade das pessoas. Eu digo, tem um grande amigo meu que diz que felicidade dá lucro, tá? E eu concordo plenamente com ele. Pessoas felizes são muito mais produtivas, elas conseguem, inclusive, ir mais além, elas conseguem ir em busca dos ideais dela e elas conseguem ir em busca dos sonhos delas. E cabe a nós, líderes, sermos facilitadores para que a realização desses sonhos aconteça. E dando assim meus 20 centavos de contribuição, né, aqui para a gente poder encerrar, eu falo o seguinte, a gente precisa entender o básico bem feito, né, uma bandeira que eu levantei muito no ano passado. E quando a gente fala de engajamento e motivação, a gente fica buscando respostas prontas, práticas prontas do que isso significa na prática. Mas se a gente for, por exemplo, uma liderança que conhece os sonhos e a ambição das pessoas, a gente vai ter uma manutenção dia a dia dessa questão do engajamento e da motivação. E eu vou dar um exemplo. Se a pessoa está trabalhando com você por causa de dinheiro, porque ela tem que conquistar uma casa própria, ela tem uma motivação. Se ela está do seu lado porque ela quer aprender com você, ela tem outra motivação completamente diferente. Se ela está trabalhando com você porque ela quer ocupar a sua cadeira de liderança num processo de sucessão, ela tem uma outra motivação completamente diferente. Ou ela pode estar trabalhando na sua empresa porque ela promove qualidade de vida e aí a pessoa acabou de ser pai, quer passar um tempo maior com a família dele, ajudando a esposa e tudo mais dentro de casa com o seu filho. Então, se a gente não sabe isso, se a gente não consegue conhecer as pessoas nesse nível de... Não vou dizer que é de intimidade, mas nesse nível de conhecimento pessoal e profissional mesmo, a gente não consegue fazer com que aquelas pessoas permaneçam do nosso lado. Porque você acha que motivação é só dinheiro, você vai remunerar todo mundo da mesma maneira. Em hipótese alguma. E aí você quebrou esse ciclo. Você está remunerando quem quer qualidade de vida, mas ele não quer isso, ele quer qualidade de vida. E assim para as outras coisas, né? Você acha que faz sentido? Total, mas total sentido. Eu acho que é o seguinte, as pessoas trabalham hoje muito em função de convergência de propósitos. Você fala, inclusive, num ambiente saudável, em qualidade de vida. Eu acho que tem um pouco de cada um disso aí. As pessoas mesclam um pouco, não só o aspiracional, mas o que é convergente, inclusive, com os interesses dela. Tem as pessoas que efetivamente têm ambição de crescer, tá? Mas tem pessoa que busca estabilidade, tem pessoa que busca qualidade de vida. E eu acho que é interessante quando a gente consegue juntar todos esses propósitos, todas essas propostas, tá, no mesmo cesto. E aí sim a gente consegue tranquilamente equilibrar e, de novo, deixar as pessoas muito mais felizes, né? E essa junção de todos esses cenários e
esses contextos, essas emoções, é que faz com que a gente tenha um time diverso e a gente consiga, como empresa, prosperar cada dia mais, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. Júlio, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para a gente aí, para quem está nos ouvindo, e como que as pessoas conseguem te encontrar no LinkedIn para se conectar com você. Júlio Brito, eu estou no LinkedIn, eu tenho Instagram também, é Júlio Brito. No meu Instagram ele mistura um pouco o pessoal com o profissional, porque não tem como a gente... É a plataforma, não tem como a né? gente não misturar hoje mais, né? E eu queria fechar dizendo uma única frase. Let's smile at work, que é o nosso lema. Vamos ser felizes no trabalho, vamos sorrir. É para isso que a gente está aqui. É em busca da felicidade. A gente acredita muito na felicidade no trabalho e é isso que nos move. É isso que move a Swile. Na busca constante para levar diferenciais para os profissionais de RH e também para os colaboradores no dia a dia. Let's smile at work. Obrigado de novo, viu, Jéssica? Muito bom. Obrigada a você, pessoal. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.